Boa noite, eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. E os destaques do noticiário de hoje são: Boulos e Marta oficializam a chapa Prefeitura de São Paulo. Trabalho aos domingos e feriados passará por mudanças em agosto. Após terremoto no Chile, tremores foram relatados em mais de 40 cidades do estado de São Paulo. Prévia de resultados do segundo trimestre, divulgada pela Vale, apresenta bons números para os analistas. E no Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. Robô da NASA faz descoberta inédita. Atraso na entrega de trens pela Via Mobilidade gerará crédito de quase 60 milhões de reais ao Estado. Após desistência de Biden nas eleições, moeda norte-americana opera em queda. Tributária cria restrições para compras de carros para PCDs. Uniformes do Brasil para as Olimpíadas. Adiamento do Pix automático. Para comentar sobre as notícias econômicas de hoje, teremos especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez. O Vivax News está no ar. Olá, hoje falando sobre as eleições de São Paulo. O Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, oficializou a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo no último sábado na convenção partidária da coligação intitulada Amor por São Paulo, realizada no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista. Marta Suplicy, que foi senadora, ministra e prefeita de São Paulo pelo PT, será a vice na chapa. Quando voltar a caminhar pelas ruas do município, a ex-prefeita ainda encontrará marcas de sua gestão, como o bilhete único, que garante ao usuário do transporte o pagamento de apenas uma passagem para usar até 4 ônibus para se locomover até seu destino. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ministros de São Paulo estiveram presentes no evento, reforçando a importância da eleição paulistana para o governo federal. E últimos prefeitos paulistanos pelo PT, como Haddad e Luiz Erundina. Os petistas temem que uma eventual vitória do prefeito Ricardo Nunes, do PDB, possa ser interpretada como um triunfo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Na maior cidade do país, esse foi o tom adotado pelo discurso da deputada federal Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, que disse que a eleição de São Paulo é importante não só para São Paulo, mas para o Brasil. Durante a pré-campanha, Nunes se aproximou do ex-presidente e o terá como principal cabo eleitoral. Como contrapartida, indicará como vice na chapa um representante do PL, o ex-chefe da rota, Ricardo Melo de Araújo. Empregabilidade. A vida profissional dos brasileiros está prestes a sofrer mudanças significativas com a introdução da Portaria 3.665 de 2023. Esse novo documento, oriundo do Ministério do Trabalho, propõe reorganizar a dinâmica de trabalho aos domingos e feriados, equilibrando a vida laboral e o bem-estar dos trabalhadores com as necessidades operacionais das empresas. O descanso semanal remunerado, com prioridade no domingo, é um direito consolidado dos trabalhadores brasileiros. Entretanto, as realidades econômicas e sociais atuais exigem uma revisão dessa norma, visando uma maior flexibilidade. Com essa medida, busca-se uma conciliação entre o descanso necessário aos trabalhadores e as demandas cada vez mais dinâmicas no mercado de trabalho. Iniciadas em novembro de 2023, as normativas prometiam ser implementadas em janeiro de 2024, mas enfrentaram adiamentos devido ao forte embate entre diferentes setores envolvidos.
Espera-se que a portaria entre em vigor apenas em agosto de 2024. No meio tempo, o continuado diálogo entre sindicalistas, empresários e representantes do governo será crucial para implementar uma regulamentação que não apenas cumpra os requisitos legais, mas que também resguarde e melhore a experiência e condições de trabalho dos brasileiros. Terremoto no Chile. O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo confirmou que os relatos dos tremores sentidos no estado na noite da última quinta-feira foram reflexos do terremoto que ocorreu no Chile, de acordo com o Sistema Geológico do Brasil. O terremoto, de magnitude 7,4, ocorreu a uma profundidade de 116 quilômetros. Os tremores foram sentidos pelo menos 42 cidades no estado de São Paulo, incluindo da região metropolitana do litoral até o interior. Os dados indicam que houveram mais relatos em bairros com prédios altos, onde as pessoas estão em condições mais favoráveis para sentir os efeitos do sismo do Chile. De acordo com o capitão Roberto Farina Filho, diretor de comunicação da Defesa Civil, o fenômeno é pouco comum na região de São Paulo. Embora não seja algo extraordinário, o fato de ter ocorrido durante a noite, quando há menos barulhos e as pessoas estão em casa, também pode ter contribuído para que o tremor fosse percebido pela população. Mercado de ações. A prévia de resultados do segundo trimestre, divulgada pela Vale, apresentou bons números para volumes de produção e vendas, com aumentos nos produtos mais importantes, os finos de minério de ferro e pelotas. E o mercado gostou. Com números bem recebidos, analistas esperam um segundo trimestre positivo, com resultados melhores, e têm expectativa de caixa cheio para a mineradora. Com isso, fica a expectativa de que tudo isso permita o anúncio de mais dividendos após a divulgação do balanço nesta próxima quinta-feira, dia 25. A companhia costuma destinar uma parcela considerável de sua geração de caixa na distribuição de dividendos e em programas de recompra de ações, uma outra forma de remunerar seus acionistas. Sua política de proventos atual determina uma distribuição mínima de 30% de seu lucro operacional. Os pagamentos anuais da mineradora são divididos em duas parcelas, sendo a primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente. Considerando que para a vigência do 1T24 não houve anúncio de dividendos. Acrescentamos também que a Vale provavelmente anunciará o pagamento para setembro. Agora, nós vamos entender melhor esses resultados e a expectativa dos analistas com o especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, eu acabei de sair dos estúdios, eu fiz ali o ao vivo das 13h20 e é um prazer estar conversando com vocês. Agora estou aqui no escritório. E sobre o aumento da produção da Vale, os reflexos eles são bastante positivos. A Vale ela fez uma apresentação dos seus balanços agora do último trimestre, o que dá uma perspectiva de uma divisão maior de dividendos. Isso faz com que traga uma segurança para todos aqueles que são acionistas da Vale. E é claro, a partir do momento em que tem um crescimento da Vale, um aumento na divisão dos dividendos, nós temos o crescimento também do Brasil com essa potência que é a Vale no cenário mundial. Retornamos ao Vivax News com a Isa Zanoni. Muito obrigada pela contribuição. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Giro Cultural. Fala galera, recadinho pra você que gosta de música, assim como eu sei que vocês também assistem o meu programa Revisitando, mas o papo aqui é outro, Solta o Som Vivax,
é um programa de videoclipe que começará a passar sexta-feira, 9h30 da noite. É muito bacana, gente. Rede Vivax está dando oportunidade para novos talentos que já estão aí, fazendo essa fusão, fazendo todo mundo se encontrar. Tem muita coisa bacana para já iniciar ali no seu final de semana, curtindo mais e mais um pouco de Vivax. Ó, solta o som Vivax, eu vou assistir. Desenhos clássicos como os Jetsons, Johnny Quest e a Turma do Zé Colmeia, você pode assistir de segunda a sexta na rede Vivax de televisão. Estamos de volta com o Vivax News e agora vamos fazer um rápido giro cultural. Hoje eu começo falando sobre cinema. Considerado genial, um faroeste indicado a 317 prêmios e ganhador do Oscar está na Netflix. Pois é, gente, o faroeste, um gênero emblemático do cinema americano, tem passado por diversas reinterpretações ao longo dos anos. Recentemente, Jane Campion trouxe uma nova perspectiva com o seu filme Ataque dos Cães, lançado lá em 2021. A diretora subverte as tradicionais histórias de cowboys a focar no protagonista de uma maneira super inovadora. Benedict Cumberbatch, geralmente associado a papéis de intelectuais excêntricos, como o matemático Alan Turing em O Jogo da Imitação, assume um papel que, de primeira vista, parece fora da sua zona de conforto, mas acaba sendo crucial para a força da narrativa. O filme, que é uma adaptação da novela The Power of the Dog, de Thomas Savage, aborda de maneira sutil a homossexualidade de Phil, o personagem de Cumberbatch, que é um homem áspero, com uma aparência super descuidada e um comportamento intimidante que nunca superou a perda de seu bronco Henry, seu antigo amor. Com uma abordagem única e um pouco perturbadora, Ataque dos Cães da Netflix reafirma o talento de Campion e apresenta a complexidade emocional dos personagens e o ambiente opressivo em que vivem, de uma forma digna de Oscar. Vale super a pena assistir. Se você ainda não tem um programa para esse final de semana, já põe aí na lista, tá? Agora, vamos falar de automobilismo? O Festival Interlagos já está próximo de mais uma edição, que acontecerá entre 8 e 11 de agosto. Diversas marcas já compraram seu ticket para exibir as principais novidades nesse evento que vem tomando postura de salão do automóvel, já com diversos lançamentos marcados para a data. Como na edição anterior, o festival mesclará experiência de condução, exposição de veículos e comercialização, além dos shows ao vivo. Dentro desse formato, o visitante poderá conhecer as principais novidades expostas ao vivo, acelerar na própria pista do autódromo com os carros disponíveis e, por fim, fechar negócio para sair de carro novo nos estandes de venda que estarão abertos. A organização espera atrair pelo menos 150 mil visitantes e já tem mais de 150 marcas confirmadíssimas. Os ingressos começaram a ser vendidos no começo desse mês, mas ainda tem algumas opções disponíveis aí. Os valores começaram com o Street Pass, que já está no segundo lote por R$ 107,90 e vão até o Sport VIP Pass, em que será possível ter um contato com uma Ferrari Portofino e uma Lamborghini Gallardo LP 560.4. Márcio Saldanha, CEO do Festival Interlagos, explica que a Land Rover, em parceria com a organização, criou uma atração diferenciada, que é o Range Rover Pass, que dará aos participantes a oportunidade de experimentar 3 carros exclusivos da marca na pista de Interlagos. Super legal, né? Até que não seria uma má ideia dar uma voltinha de Ferrari, não é? Agora, se você não curte muito carros assim, mas gosta de uma boa música, eu tenho uma sugestão de show incrível para te dar. Peter Hook, ex-Joy Division, vai ter um show em São Paulo. Isso mesmo, o cofundador e ex-integrante do Joy Division e do New Order retorna à cidade de São Paulo após 6 anos para um show único no Brasil. O músico, junto com a sua banda, The Lights, se apresenta na Áudio, casa de shows da zona oeste da cidade de São Paulo, no dia 27 de agosto.
O show consiste em músicas dos álbuns Substance, do Joy Division e do New Order, além de outros sucessos das bandas. A turnê homônima já teve na Austrália, na Nova Zelândia e seguirá por México, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido e Irlanda. A apresentação na capital paulista será a única passagem de Hulk pela América do Sul em 2024. Para quem não conhece, Substance é o nome da primeira coletânea do New Order, lançada em 1987, e também é o nome da compilação de singles da banda Joy Division, que tem como Transmission, Comarino, Love Will Tear Us Apart e Atmosphere. Assim que acabar o nosso news aqui, você já corre para dar uma pesquisada neles aí, tá bom? Vale muito a pena. Agora, eu convido Andréa Volpato para continuar com as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma descoberta por acaso. O robô Curiosity da NASA protagonizou uma descoberta inédita sem querer em Marte. Ele passou por cima de uma rocha brilhante que se partiu e dentro dela havia enxofre puro, mineral que nunca tinha sido encontrado no planeta desta forma, segundo a agência espacial. A descoberta aconteceu no dia 30 de maio, mas a divulgação só aconteceu agora. Desde outubro, o robô tem explorado uma região rica em sulfatos, um tipo de sal que contém enxofre e se forma à medida que a água evapora. Segundo o cientista do projeto Curiosity do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, encontrar um campo de pedras feitas de enxofre é puro como encontrar um oásis no deserto. Ele não deveria estar lá, então agora temos que explicar. Descobrir coisas estranhas e inesperadas é o que torna a exploração planetária tão emocionante. O robô está explorando a região chamada de Jades Valles, uma espécie de canal que provavelmente foi formado por grandes inundações de águas, destrito de rochas que se empilharam. A missão de Curiosity é estudar onde e quando o terreno antigo do planeta poderia ter fornecido os nutrientes necessários para a vida microbiana, se é que ela já existiu. Atrasos na entrega de novos trens. A concessionária Via Mobilidade terá que arcar com um crédito de quase 60 milhões de reais em favor do Estado, devido ao atraso na entrega dos novos trens para as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda do metrô de São Paulo. O valor exato desse crédito é de 59 milhões e 600 mil reais, que serão utilizados em melhorias nas linhas mencionadas. Entre as melhorias previstas está a implementação de um novo sistema de sinalização, que deve proporcionar menores intervalos e mais rapidez aos usuários. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, emprestou 34 trens para a Via Mobilidade iniciar a operação nas linhas 8 e 9. A Via Mobilidade deveria ter devolvido todas as composições até abril desse ano. No entanto, apenas 7 composições da série 8500 foram devolvidas e outras 5 da série 7500 estão em processo de preparação para devolução. Esse atraso tem prejudicado a operação da CPTM, que precisa dar baixa operacional em trens mais antigos que operam na linha 12 Safira. A previsão é que todos os trens emprestados sejam devolvidos até fevereiro de 2025. Moeda norte-americana opera em queda. A notícia de que o presidente norte-americano Joe Biden desistiu de concorrer à sua reeleição nos Estados Unidos é o principal destaque dessa semana. Com isso, nesta última sexta-feira, dia 19 de julho, o dólar avançou 0,30%, cotado em R$ 5,60, e o índice principal de ações da Bolsa recuou 0,03%. Após esta notícia, investidores começaram a mudar suas posições no mercado para cercar novas projeções.
Já no Brasil, o quadro fiscal do país segue no foco dos investidores que ficam com as suas atenções voltadas para o relatório bimestral de receitas e despesas do governo federal, que em breve será divulgado. A expectativa é que este documento traga sinalizações mais claras sobre as contas públicas do país após o Ministério da Fazenda ter anunciado 15 bilhões entre bloqueio e contingenciamento de verbas. Segundo o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, essas medidas tomadas são necessárias para cumprir a regra de gastos prevista no arcabouço fiscal. Agora, seguimos com os comentários do Dr. Luciano Pérez, que fará uma análise acerca do quadro fiscal do país. Andréia, essa notícia da desistência do John Biden de concorrer às eleições americanas traz alguns reflexos no mercado. Nós tivemos aí um avanço do dólar, uma retração no que se refere à bolsa, mas os investidores brasileiros eles estão olhando muito quais serão as medidas em virtude do bloqueio que o governo federal teve que fazer para cumprir todas as metas fiscais a respeito daquilo que vai ser feito para cortes de gastos mesmo do governo, e isso tem sido olhado pelos investidores que gostam de investir no mercado brasileiro. O governo federal ele precisa tomar as medidas realmente de cortes de gasto para que continue o Brasil sendo atrativo no que se refere aos investimentos, tanto daqueles que investem, que é um capital nacional, os empresários, as pessoas físicas nacionais, como aqueles que vêm com investimentos do exterior. O grande fato é que o governo brasileiro precisa fazer realmente a sua função. E o que mais se espera agora, principalmente com essas incertezas do cenário norte-americano, é que o governo brasileiro faça a sua parte. Nós tivemos aí um pequeno aumento da inflação na Argentina, o que também leva olhares para esse mercado. E é claro, o Brasil tem tomado algumas medidas e essa discussão a respeito da nova reforma tributária pode trazer vários aspectos bastante positivos. E é claro que nós vamos ter que ir olhando dia a dia todos esses movimentos e vamos ver quais são as notícias que vão vir com esses cortes de gastos por parte do governo federal. Nós retornamos ao Vivax News com a doutora Andréia. Obrigada, Luciano, pela contribuição. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais notícias. E o que é um domador de rinocerontes? Eu vou te contar uma historinha. Eu queria muito usar uma metáfora que tivesse algum sentido com o que eu penso que é o caos na nossa vida. Eu sempre olhei para o caos como algo bom. Eu sempre olhei para a mudança, para a virada, como algo que me rejuvenesce, como algo que traz um brilho absurdo no meu olhar e que me faz ter mais vontade de seguir em frente. Então, eu também acho e entendo que a gente precisa se desenvolver, que a gente precisa aprender coisas novas. E à medida que a gente aprende coisas novas, entende o poder de uma virada, entende como que essas coisas se combinam, a gente tem um domador. E esse domador desenvolve habilidades específicas, que eu chamo de habilidades do futuro. Entenda aqui o rinoceronte como um problema que você está passando, como um desafio, como um caos, o que quer que seja, e o domador é você. De onde que vem essa história de doma? Doma é uma dança. Eu não sei se você já viu, se não viu, vale a pena ver algum vídeo antigo. Eu cheguei a ter o prazer de ver isso ao vivo, nos circos, há muito tempo atrás, quando um domador entrava numa jaula com feras, com leões, com tigres, com onças, enfim. E ali ele tinha um ritual de doma. Ele mostrava o quanto ele dominava as feras. Eu fui entrevistar alguns domadores para poder escrever o livro. E teve um em específico que me disse uma coisa muito interessante, que domar não é dominar. Domar é dançar junto com a fera.
E isso ficou na minha cabeça. Veja, entenda uma coisa. Quando um problema aparece para você, quando algo de muito ruim acontece na sua vida, você tem que conseguir encarar isso e dar a importância e gastar a energia compatível com o problema. E pensa uma coisa, nunca é sobre você. A gente tem um ego muito grande. As questões não vêm para você, elas acontecem. E quando você entende isso e tem as habilidades que eu vou dizer para você depois quais são para se transformar num domador, você percebe que tem rinoceronte que você enfrenta. Tem rinoceronte que você, dá uma viradinha de lado e deixa ele passar. Não vai ter problema. E tem manadas de rinocerontes que não vale gastar energia porque você não vai resolver. E essa é uma grande sabedoria. A gente entender e reconhecer qual é o rinoceronte, qual é a manada, qual é o problema, qual é o desafio que merece a tua energia para resolvê-lo. E a grande questão, o grande jogo de ser um domador é que você aprende a leveza que é e que é possível se ter quando a gente está diante de grandes problemas na vida. É fácil? De jeito nenhum, gente. Lógico que não é fácil. Até hoje, eu que estou trazendo essa teoria para vocês, essa metodologia, lido com problemas, né? Também tem os meus momentos. Mas o mais importante é você dar aquela virada, sabe? É você pegar a tua cabeça e 180 graus nela para poder encarar as coisas de uma outra maneira. E fica mais uma dica. Esta vozinha que fica aqui dentro dizendo pra gente coisas ruins que a gente pode, que a gente não pode, babá, a gente consegue calar ela. É só fazer a virada que tem que ser feita. Estamos de volta com o Vivax News e vamos falar agora sobre as novas restrições para compras de carros para pessoas com deficiência. O projeto que regulamenta a reforma tributária aplica restrições à compra de carros com alíquota zero do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBF, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, por parte de pessoas com deficiência. Essas restrições previstas no Projeto de Lei Complementar 68 de 2024 não existem atualmente para as isenções de imposto sobre produtos industrializados e de imposto sobre operações financeiras. Apesar de repetir a lista de condições de deficiência física, auditiva e visual do decreto que regula o acesso à isenção atual, a tributária restringe a abrangência do direito ao excluir do rol de deficiências físicas listadas aquelas que não produzam dificuldades para o desempenho de funções locomotoras. Outra nova mudança da tributária é que essas deficiências só conferirão direito à isenção de IBS e CBS se afetarem partes do corpo que se relacionem diretamente com a segurança ao dirigir. Também não terão direito ao benefício pessoas do TEA, que é o transtorno do espectro autista, com prejuízo na comunicação social e com padrões repetitivos de comportamento, se estiverem classificadas com o nível de suporte 1, que é o nível leve. Em relação aos automóveis em geral, o projeto da tributária segue parâmetros do MOVER, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, para fins de concessão de crédito presumidos no CBS. Uniformes do Brasil para as Olimpíadas. A menos de uma semana da abertura das Olimpíadas de Paris, na França, as delegações de todo o mundo divulgam os kits de uniformes e outros looks que serão usados durante os Jogos. As reações, no entanto, são de sua maioria negativas quando se trata das roupas dos atletas brasileiros, que se geraram críticas pelos designs simples e pela falta de criatividade em um evento de tanta magnitude. A delegação brasileira se apresentará na abertura oficial dos Jogos Olímpicos nesta sexta-feira, dia 26 de julho. Com uma coleção assinada pela varejista Riachuelo. O que chama atenção nas peças são os bordados feitos à mão por artesãs do Rio Grande do Norte.
Os desenhos representam a fauna e a flora do país com os símbolos como a onça pintada e folhas vocais. Durante a estadia em Paris, os atletas vestirão trajes da etiqueta chinesa Peak Sports. Na rede social X, usuários se mostraram descrentes com os visuais brasileiros para as Olimpíadas, especialmente quando comparados aos de outras delegações. A principal questão discutida é a imagem que o Brasil passa para o mundo nas Olimpíadas, um dos eventos mais assistidos do planeta. Em um território de dimensões continentais, a miscigenação não está apenas no sangue, mas também no vestuário. E reduzir tamanha grandiosidade a uniformes com símbolos e traços simplistas é negar milênios de histórias que fazem o Brasil uma referência nos esportes e na moda. Banco Central adia lançamento do Pix automático. Nessa segunda-feira, dia 22 de julho, foi anunciado o adiamento da data de lançamento do Pix automático. A previsão de lançamento, em outubro de 2024, foi adiada para a data do dia 16 de junho de 2025. Essa modalidade de Pix poderá ser usada em cobranças recorrentes, como contas de água e luz, escolas, academias, condomínios, parcelamentos e empréstimos. A ideia inicial é permitir que o cliente pague suas contas em dia de forma agendada. Atualmente, isso pode ser feito pelo débito automático, mas o Banco Central avalia que o Pix possa alcançar mais pessoas por não exigir acordo entre o banco e a empresa prestadora de serviço. O Banco Central também manteve para o dia 28 de outubro desse ano o lançamento de outra modalidade, o Pix agendado recorrente. Essa modalidade será similar a uma transferência e será válida para os pagamentos entre pessoas físicas, ao contrário do Pix automático, que poderá ser feito apenas para pessoas jurídicas, com CNPJ ativo. Para explicar melhor todas essas mudanças, eu vou convidar agora o Dr. Luciano Pérez. Isa, essas modificações e esses avanços no que concerne a questão do pagamento do Pix, eles são bastante esperados pelo mercado brasileiro. A perspectiva era que o Pix automático começasse a ocorrer ainda no decurso desse ano. Houve um adiamento do seu lançamento, bem como a respeito dos anúncios acerca do Pix automático. O grande fato é que nós temos que tomar determinados cuidados, porque o Pix é uma modalidade muito imediata. Claro que agendar os pagamentos e conseguir prever, através de uma organização para que as coisas sejam facilitadas no pagamento das contas, é uma expectativa positiva. Mas nós temos que cuidar com as fraudes. Eu acho que o governo federal ele precisa implementar ainda, através de algumas resoluções, para que as instituições financeiras consigam fazer com que a segurança nas transações do Pix, elas fiquem muito mais firmes e fortes, evitando assim que o consumidor ele caia em determinadas fraudes. Eu ainda sou bastante solidário ao fato de que, por mais que se busque uma facilitação no que concerne à utilização do Pix, tem que se tomar determinados cuidados com ele, sempre exigindo, na finalização dessa transferência, um pedido de confirmação, através de um PIN, através de uma facial, através da colocação de uma digital. Até porque, quando isso ele ocorre, vai fazer com que o próprio consumidor ele reanalise tanto o Pix que está sendo realizado, quanto aquela conta que agendada ela foi, mas que precisa ser concretizado o seu respectivo pagamento. Na realidade, o que se modula com tudo isso é através do Pix, que se tenha os antigos DOCs e TEDs que eram agendados, bem como aqueles agendamentos que eram feitos para débito em conta corrente no que se refere ao pagamento das suas respectivas contas. Tudo isso é bastante positivo por uma questão organizacional, mas os cuidados com a segurança eles sempre têm que ser analisados. E é claro, tem que se verificar como é que vai ficar aí a taxação do Pix, porque algumas instituições financeiras, embora isso ainda não esteja regulado, já têm feito taxações em algumas transferências. E aí, é claro, vem aqueles
contratos de adesão, aqueles formulários contínuos, e o que era gratuito há pouco tempo atrás começa a implementar para que as instituições financeiras aumentem as suas lucratividades. Nós não podemos esquecer que os bancos eles ganham com a venda do dinheiro e o lucro que eles implementam é com relação à questão da cobrança de juros, mas essas pequenas tarifas, e às vezes a gente não se apercebe disso, pode ser centavos ou pode ser poucos reais, se cobradas de uma única pessoa, elas praticamente nada representam. Mas se cobradas num grande volume de correntistas, elas correspondem a milhões e milhões e milhões de reais de lucratividades. Então o governo federal, ele tem que dar uma olhada de como ele vai disciplinar, inclusive, a própria taxação do PIX. É claro que quando nós falamos de hoje ainda aqui no Vivax News, nós conversamos a respeito de como o governo está vislumbrando aí a questão de uma diminuição no que se refere às suas próprias despesas recorrentes. Uma questão que pode ser analisada é o governo federal buscar dos grandes devedores o reembolso daquilo que eles devem para o governo federal. E se nós formos analisar no site da Receita Federal, no site da Procuradoria, sempre algumas instituições financeiras elas estão entre as 500 maiores devedoras de tributos desse país. Então, enquanto nós temos aqui uma dicotomia, enquanto existe um aumento substancial da informação de lucros exorbitantes por parte das instituições financeiras, nós temos uma briga quanto mais do governo federal para poder fazer uma diminuição de custo e um aumento de arrecadação. E no meio disso tudo está a população, que continua pagando um dos juros mais altos do mundo e continua com uma carga tributária que faz com que o brasileiro não se torne tão competitivo ao mercado exterior. Uma das situações que deve ser analisada é o fato do governo federal buscar desses grandes bancos aquilo que está devidamente anunciado, protocolado, que está lá no site da Receita Federal, que está lá no site da Procuradoria, na qualidade de grandes devedores. Eu acho que algumas medidas para buscar esse dinheiro de volta, elas têm que ser tomadas, e é claro, o PIX é uma excelente ferramenta, mas ele também não pode ser consubstanciador para um aumento de despesa para com os consumidores. Nós retornamos ao Vivax News com a Andréa Volpato e com a Isabela Zanoni. Obrigada, doutor Luciano, pelos excelentes comentários. Você sempre traz muita coisa boa aqui pra gente. E agradecemos pela sua companhia e uma boa noite. Tenha uma boa noite. Até mais.